Gente, lembra que eu tenho que compartilhar o texto, tá bom? É mesmo. Boa Pronto. tarde, gente. Quase chegando à noite, estamos aqui, nós 4, para começar a leitura da segunda. Vamos relaxar, fechar os olhos, fazer uma respiração profunda. Agora vamos fazer mais 10 respirações profundas, tentando puxar da traqueia até o diafragma. Uma respiração direta e bem profunda. 10 vezes. Inspirando, expirando. Inspirando, expirando. Bom, agora a Jane vai fazer uma oraçãozinha para iniciarmos e logo após ela, Ana vai ler o texto. Então, Boa noite a todos, aqui já é boa noite. Então nós vamos continuar com essa meditação do Gustavo, interiorizados, nos entregando as nossas mentes ao Espírito Santo, ao Jesus. Nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui para representarmos aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Nós estamos contentes em estarmos aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele está conosco, e seremos curados em mentes, na medida que permitirmos que Ele nos ensine a curar. Amado Jesus, guia essa nossa reunião, aumenta a nossa confiança no Teu sistema de pensamento, que é um curso em milagres. Dirige-nos. Obrigada. Amém. Bom, deixa eu compartilhar o texto. Ok, então, gente, tudo certinho? Tudo ok, Ana. Então, boa noite para todos. E a gente vai hoje iniciar o capítulo 3, né, o nome dele é A Percepção Inocente, e a sessão 1 é Expiação sem Sacrifício. Então, vamos ver o que Jesus tem a nos dizer sobre essa nova forma, né, de entender a expiação, né, que é a forma que Jesus nos apresenta, com expiação sem sacrifício. Hoje nós temos aqui Márcia Ferrante, né, boa noite, que está aqui também junto conosco. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda. boa noite. Bom, então, parágrafo 1º.
Um outro ponto tem que estar perfeitamente claro antes que qualquer medo residual, ainda associado aos milagres, possa desaparecer. A crucificação não estabeleceu a expiação, mas a ressurreição, sim. Muitos cristãos sinceros compreenderam isso de modo equivocado. Ninguém que esteja livre da crença na escassez poderia cometer esse equívoco. Se a crucificação é vista de uma perspectiva invertida, parece que Deus permitiu e até mesmo encorajou um dos seus filhos a sofrer porque ele era bom. Essa interpretação particularmente desafortunada, que surgiu da projeção, tem conduzido muitas pessoas a sentirem amargamente o medo de Deus. Tais conceitos antirreligiosos entram em muitas religiões. No entanto, o cristão real deveria fazer uma pausa e perguntar: como poderia ser assim? É provável que o próprio Deus fosse capaz de um tipo de pensamento que as suas próprias palavras claramente declararam como indigno de seu filho? Parágrafo 2. A melhor defesa, como sempre, é não atacar a posição do outro, mas, ao invés disso, proteger a verdade. Não é sábio aceitar qualquer conceito se tens que inverter todo um quadro de referências de modo a justificá-lo. Esse procedimento é doloroso em aplicações de menor importância e genuinamente trágico em uma escala mais ampla. A perseguição frequentemente resulta em uma tentativa de justificar a terrível percepção equivocada de que o próprio Deus perseguiu o seu próprio filho em prol da salvação. Essas palavras em si mesmas são sem significado. Tem sido particularmente difícil superar isso, porque, embora esse erro em si mesmo não seja mais difícil de corrigir do que qualquer outro, muitos têm se recusado a desistir dele em vista do seu valor proeminente como defesa. Em formas mais brandas, um pai diz, entre aspas, isso fere mais a mim do que a ti, e sente-se exonerado ao bater em uma criança. Tu podes acreditar que o nosso pai realmente pense desse modo? É tão essencial que todos esses pensamentos sejam dissipados que nós não podemos deixar de estar seguros de que nada desse tipo permaneça na tua mente. Eu não fui, entre aspas, punido porque tu foste mal. A lição totalmente benigna que a expiação ensina está perdida, se for manchada com esse tipo de distorção sob qualquer forma. Bom, então, quem quiser comentar, né? Estamos aqui no parágrafo 1º e no parágrafo 2º de expiação sem sacrifício. É, porque... Você vai comentar? Não, pode falar. Depois que é uma coisa que eu queria chamar a atenção, mas pode falar. Então fala, Ana, depois eu falo. Não, era só uma coisa que ele fala assim, um outro ponto tem que estar... Ele começa o parágrafo assim, né? Um outro ponto tem que estar perfeitamente claro antes que qualquer medo residual, ainda associado aos milagres, possa desaparecer. Aí eu fico olhando aqui atrás, né? Por que ele fala assim, um outro ponto? Porque ele já apontou algo antes, né? Sim, o juízo final, né? E antes ele falou da causa e efeito, falando que o medo, você não pode desfazer o erro tentando dominar o medo, né? Não é pela maestria do medo que você corrige o erro, e sim pela maestria do amor. Eu acho que ele estava se referindo ao nosso conceito do juízo final, com a crucificação, né? Relacionado ao ataque, né? Que Deus nos julgou, né? E vai nos punir de alguma forma, por isso que ele está... Então, o juízo final também, que ele fala que o juízo final é a avaliação certa, né? É quando você seleciona entre o que é verdadeiro e o que é falso e separa o que é, somente o que é bom, né? Você preserva só o que é bom. Disso que você seleciona, dessa avaliação certa que você faz, você separa o que é bom,
e você só retém na sua memória o que é criativo e bom. E aí ele fala no final do juízo final, quando tudo que retens é amável, não há razão para o medo permanecer contigo. Uhum. Essa é a tua parte na expiação. Então, a tua parte na expiação é reter somente o que é criativo e bom. Aí ele fala que é belo, bom e santo. É porque a gente relacionou a expiação com o medo, né? E, na realidade, a expiação é o desfazer do medo. E esse juízo final é incumbência do Espírito Santo. A gente colocou o juízo final como sendo algo que Deus iria nos julgar. Por isso que ele aqui está falando um outro ponto, está falando da expiação sem sacrifício. Né? Então, está tirando a ideia de que Deus iria nos julgar, né? Sim. E que a gente teria que expiar com sacrifício, né? E a ideia de punição, né? Para expiação como punição. Tem que pagar os teus pecados, né? E eu acho interessante que ele coloca que a crucificação não estabeleceu a expiação, né? Que já estava, aliás, Jesus fala, a expiação já estava em potencial, né? Com o Espírito Santo, mas não havia necessidade, só houve no momento em que a gente pensa que se separou de Deus, que teve a separação, né? Então ela veio, vamos dizer, entre aspas, à tona. E como a gente estava com muito medo da retaliação de Deus, a gente associou crucificação com expiação, com o fim do mundo, com o juízo final, e não é nada disso, né? O que estabeleceu a expiação foi a ressurreição. De cabeça para baixo, né, Gustavo? No instante santo a gente vê, né? Tudo ao contrário, né? Tudo ao contrário, não é do que a gente pensa, né? Eu estou vendo aqui a cena da crucificação, né? Estou aqui imaginando várias pessoas assistindo à crucificação. Quem não entendeu nada achou que tudo acabou ali. Mas foi só o começo, a ressurreição. O começo de Cristo. Cristo nasceu ali. Foi todo o começo. Quer dizer, Jesus sabia que a expiação estava estabelecida. Ele já era Cristo. Por isso que ele foi à cruz e por isso que ele ressuscitou. O renascimento do Filho de Deus, né, na mente. Quando Jesus passou a ser Cristo, sim, literalmente. Porque é a união do Filho de Deus, né, da filiação, né? Jesus fala, eu não sofri, mas até mesmo os discípulos dele e muitos que tinham ainda a culpa na mente viram o sofrimento, porque a gente só vê o ataque e a culpa, né? A gente só vê o ataque e o sofrimento se a gente ainda sentir essa culpa de ter se separado de Deus. E ele falou, muitos estavam ainda com muita culpa na mente. Então, viram o quê? O sofrimento. A gente tem que lembrar que é uma questão de mudança de percepção, né? O que a gente está vendo aqui fora. Então, se eu estiver com a minha mente agora em amor, a minha percepção não vai ter ataque, não vai ter sofrimento. Eu não vou estar vendo isso. Não importa o que está acontecendo aqui fora, eu não vou estar vendo. Mas se eu estiver com medo, se eu estiver com aquela culpa, se eu estiver associado à culpa e ao ataque, eu vou ver a dor, o sofrimento, que foi o que muitos viram e passaram, até chegar aqui 2024 anos depois ainda. E provavelmente a gente estava lá, né? A gente deve ter visto também, devia estar, né? Está todo mundo junto, está todo Ou você mundo... viu como apóstolo, você viu como romano, de alguma maneira... Alguma coisa. Podia estar lá presenciando, né? E toda vez que você acredita no ataque, na defesa, você está passando pela crucificação. Exato. No livro Jesus e Buda, ele fala, o Artem e Pursá, né, falam que muitos dos estudantes do curso de Milagres hoje estavam lá, na crucificação, na cena da crucificação.
Então, eles continuam, né, espiando, né, eles continuam no processo de perdão para poder se liberar, né, da forma, mas ainda estão na forma, ainda no processo de perdão. Eu acho que nós todos, né? Então, pode ser que uns de nós sejam esses aí, né, que estavam lá. Porque muito possível. As mentes são unidas, né? E na realidade não existe esse tempo aqui linear, né? Então tudo está acontecendo ao mesmo tempo, parece que são várias realidades. Agora, o que a Púrcia e o outro falaram, eu acho bem legal tudo, a gente não pode ter certeza, porque a única certeza que a gente pode ter é o que o Jesus fala aqui no Curso em Milagres, né? Que como o Curso em Milagres é uma segunda vinda, né? Na realidade, a segunda vinda. Isso a gente pode ter certeza. E quem teve experiência tem mais certeza ainda de que é verdade o curso, né? Gustavo, quem teve, todas as pessoas. Então, assim, a gente não sabe se realmente é isso que a Púrcia fala, né? Porque não é uma obra que foi transcrita por Jesus, que a gente saiba, né? Então, embora seja muito legal, mas a gente não sabe agora. Jesus já falou, estava todo mundo junto. Ele fala mas eu sinto que todo estudante do curso, ele sente que ele vai ficando consciente dessa metamorfose entre crucificação e ressurreição. Com certeza. Você vai tomando, a ficha vai caindo, vai mesmo. E você vai notando o processo, né? Sim. E vai incomodando, né? Porque o mundo já não é mais aceitável como antes, né? Jesus fala, o atraso agora irá incomodar-te mais do que nunca, porque sabes que é atraso e podes escapar da dor, podes escapar disso. Porque ele fala agora, né? Porque da segunda parte do livro de exercício até o fim, que é o que quem está seguindo, né? O mundo está seguindo, está fazendo assim, já está mostrando uma nova percepção. Né? Jesus está mostrando uma nova percepção. Então, para nós, o que era assim certíssimo aqui no mundo já ficou balançado. Então, fica difícil a gente olhar com os mesmos olhos que olhava antes, né? Porque a mente da gente já sabe, já pode não querer, mas que sabe já separar o joio do trigo, ou a mentalidade certa da errada, né? Da verdade, que é o que a gente tem para aprender. Separar a verdade da ilusão. Pode não querer, mas é inevitável, né? Inevitável. O processo da expiação vai acontecendo. Toda, né? Não é esse céu, porque você fica tão consciente desse mundo, né, da separação, que a coisa às vezes fica bem aguda, né? E você diz, como Bill disse para Ellen, tem que haver outro jeito, e desse jeito não vai mais. Dá certo. E, ao mesmo tempo, dá uma paz, porque você não sofre mais com as coisas como sofria antes, porque você já sabe que aquilo, que você pode escapar daquilo, né? Você pode escapar, eu posso escapar do mundo que vejo desistindo dos pensamentos de ataque. Então, antes você parece que não tinha saída. Você estava aqui no mundo, não tinha saída, você não sabia nem que isso aqui era ilusão, nós não sabíamos, né? Então, hoje a gente já sabe, e que tem como escapar. É só fazer o que é orientado hoje aqui você no livro. Escapa, nem que seja por um instante santo. Nem que seja por um instante. Exatamente. Faz um colapso. Que é uma eternidade naquele instante, né? Então, você consegue escapar e experimentar a eternidade no instante santo. E dar uma pausa, né, nesse mundo. Agora, veja o que esse curso se propõe a lhe dar. Eu jamais imaginaria uma coisa... Não, é um mundo totalmente... Chega a justificar o título, o milagre, né? O título do curso. E aí ele faz a pergunta... a justificativa do título. Aí ele faz a pergunta aqui, como poderia ser assim, né? Como poderia Deus
encorajar um dos seus filhos, né, que era bom, a ser sacrificado para salvar outros, que é uma ideia tão estranha. Como que alguém ser crucificado vai salvar alguém? Porque tinha a ideia do sacrifício, né? Só pela ideia de Tinha sacrifício e gerar medo, né? Porque o sacrifício no final gera medo. Né? Expiação era uma oferenda, sempre de sacrifício. Também tinha os animais em sacrifício, as pessoas em sacrifício. Então a gente está há muito tempo com a crença no sacrifício. Agora, isso que você falou, Ana, eu achei muito legal, porque assim, a gente já tem consciência, porque assim, antes a gente não sabia que existia uma outra forma de olhar, né? Então, para a gente era uma tortura você saber que você está no mundo e errou, né? Vai ser condenado e acabou. Agora a gente sabe que não é isso, que tem como escapar dos nossos pensamentos de ataque, né? Desistindo disso e tem como escapar desse mundo de dor. O que a gente faz é que a gente resiste. A gente pode não querer agora, né? Lembrar de que isso não é real, mas que a gente tem consciência de que não é real, isso a gente tem, né? E aí, Jesus... a gente vai cair na ficha assim, tipo, não há perda em perder o ego. Você não quer abrir mão do ego, você acha que aquilo é o que lhe sustenta. É o que lhe mantém vivo. A vida depois do ego. Essa é a grande. E aí, no parágrafo 2, né, ele está chamando a atenção aqui, ele fala, é tão essencial que todos esses pensamentos, né, de que o sacrifício, da expiação pelo sacrifício, da expiação pela dor, sejam dissipados, que nós não podemos deixar de estar seguros de que nada desse tipo permaneça na tua mente. Então, Jesus pede aqui, né, que a gente não mantenha na nossa mente essa ideia de que a salvação é pelo sacrifício, pela dor, porque não é assim. A expiação é uma expressão de amor, uma expressão do amor de Deus. Jamais caberia dor, jamais Deus desejaria dor para o seu filho, porque ele ama seu filho como a ele próprio. Ele criou seu filho estendendo o seu amor. Então, como que ele ia querer que o filho sofresse, né? Então, aí Jesus pede isso, é essencial que todos os pensamentos sejam dissipados. Obrigada. É uma parte da nossa mente que quer isso. Ainda é uma parte. Porque a gente reconhece que é um equívoco, mas às vezes a gente não quer largar o osso, a gente ainda quer. Eu sei que é um equívoco, eu sei que está errado, eu sei que isso aqui não está acontecendo, é uma historinha da minha mente. Mas eu ainda quero ver como que é isso. A gente faz isso. Brinca, ainda fica brincando. Não, mas eu quero ver. Puxa, será que, né, que eu consigo de outro jeito? A gente ainda resiste. Sabe que o que a gente está vendo, né, é uma projeção, quando lembra, mas já fica mais fácil lembrar. Sabe que é uma historinha da mente, sabe que é só entregar para Jesus, mas aí pega de volta e fala, não, deixa eu pensar um pouquinho, deixa eu, né, eu queria um pouquinho mais. Às vezes eu me sinto assim, a borboleta ainda no casulo e se retorcendo lá dentro. Isso mesmo, legal esse teu exemplo, é isso mesmo. Então, para os estudantes que estão aí com a gente aqui também, né, eu acho que é um consolo saber que todo mundo está na mesma caminhada, todo mundo passa igual, tem horas que parece que é um sucesso, tem horas que parece que é um retrocesso, faz parte. Mas Jesus já falou que não existe, equívocos na salvação. Então a gente está subindo a escada da oração. Está subindo. E aí a gente mantém isso também, como ele fala aqui, que é útil, né, para algumas pessoas, elas usarem essa justificativa de Deus, né, de sacrificar seu filho em função da expiação, para que cometa atos no mundo em nome dessa crença, né, que para algumas pessoas isso é conveniente, como ele fala aqui no exemplo, né, isso fere um pai, né, isso fere um pai, de forma mais branda, o pai diz, isso fere mais a mim do que a ti, quando ele se sente exonerado ao bater numa criança. Então, o mundo usa, o ego usa tudo que ele pode usar para poder manter o conflito e as relações especiais no mundo, né?
Então, até há uma interpretação falsa de Deus é útil para ele usar aqui no mundo, né, para criar Então, os conflitos, e manter o os nosso conflitos. julgamento disso que você está falando, né, de uma pessoa que está fazendo isso, do irmão que está fazendo isso, cai na mesma avaliação, porque se a gente está julgando e está vendo que um irmão está fazendo isso, ou está atacando, não sei o quê, a gente está na mesma coisa, tá unida a mente do irmão igual, porque algumas experiências, elas são, como diz aquela lição, todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Elas retornam para a gente aprender a perdoar, aprender que não aconteceu nada, né? Que todos somos, né, unidos em amor. Mas a gente, às vezes, não está fazendo a coisa, esse julgamento, mas está julgando, não está fazendo pela gente, mas está julgando o irmão que está fazendo. Então a gente caiu na mesma situação. Está atrapalhando tudo, é igual. Então, assim, a bagunça é geral, né? Caiu na rodinha do hamster, né? Você fica aprisionado ali numa situação que, de qualquer maneira, você está envolvido nela. É isso. A experiência nunca é só para alguém, é para todos, todos envolvidos, sempre. Né? A gente pensa assim, não, agora já solucionou aquela situação, aquela pessoa estava errada, mas eu perdoo, entre aspas. Não entendeu nada. Porque, às vezes, Jesus está trazendo uma experiência para que a gente se sinta, atacado, ou que foi um equívoco, ou que não merecia qualquer coisa, vítima, qualquer coisa. E, na realidade, o outro irmão está trazendo uma tremenda bênção, que está se submetendo a ser o malvadinho, a malvadinha da história, o atacante lá, para que a gente possa despertar para uma experiência de perdão. Então, a gente não tem a menor noção, não dá para julgar de forma alguma se está certo ou errado qualquer experiência que a gente está passando com outro irmão, seja lá quem provocou ou não. Tem que entregar para o Espírito Santo para ele fazer a expiação disso, porque a gente não tem condições de saber, né, de avaliar a extensão. Porque mas você também, você começa a notar que é impossível julgar. Como ele vai julgar alguém? O que está lá fora somos nós, né? Porque a encenação que ele está fazendo é algo que está na sua mente que pode estar de forma inconsciente. Você não sabe que é aquilo, mas aquilo está na sua mente, senão você não estaria percebendo, né, no seu campo perceptivo. E a tal da crucificação, é né? a entrega para Está crucificando, Como é que você vai julgar se todo mundo é Cristo? Se você vê Cristo, um Cristo é mais pecador que o outro, impossível, né? E isso vai dando, assim, em mim, dá assim um alívio de não precisar julgar, sabe? Eu descanso nisso, isso me dá um descanso. Eu não dá um preciso alívio, julgar. né? Um grande alívio. Mesmo que a gente passa o dia julgando. Chega de noite, a gente está exausto de julgar. Esse cansaço todo que a gente sente no fim do dia é de julgar. É só de julgar mesmo. Sim. É o conceito da autotraição, né? Que Jesus fala. A gente, quando julga, está se traindo, porque quando julga, está traindo o Filho de Deus, né? A si mesmo. A gente está. Por que vai julgar? Porque é um Filho de Deus, né? Então, ele fala da autotraição do Filho de Deus, né? A gente está se traindo. Gente, vamos para o parágrafo 3, então? A gente falou tudo do 2? Já. Muito bom. Ó, Ana, a gente podia reforçar ainda desse 2, podia reforçar a frase 10. Tu não quer ler um pouquinho essa? Na frase 10, ele fala... Para tirar o sentido da culpa. Eu não fui punido... essa frase, ela fecha a ideia, né? Eu não fui punido, entre aspas, porque tu foste mal. Nós não fomos maus, e ele não foi punido.
por isso. Eu não fui punido porque tu foste mal. Porque Cristo não foi punido. Não foi. Né? Ninguém foi mal. E ninguém foi mal. Porque o tu que está em itálico, tu, filho de Deus, foste mal. O filho de Deus não é mal nem bom. O filho de Deus é o filho de Deus, né? Absolutamente perfeito. E por isso ele não foi crucificado e punido. A gente é que acha, né? Essa culpa aparentemente eterna que a gente tem e achando que Deus vai punir a gente. Eu vou só reler essa frase aqui do Nobre. É tão essencial que todos esses pensamentos sejam dissipados que nós não podemos deixar de estar seguros de que nada desse tipo permaneça na tua mente. Então, Jesus faz esse apelo, porque é um aprisionamento muito grande manter essa crença de que a dor liberta, né? De que a dor te salva, de que o sacrifício te salva. Então, a gente precisa liberar essa crença da nossa mente e entender que a expiação, que ele fala no dia 11, a lição totalmente benigna da expiação, se a gente acreditar nisso, essa lição benigna da expiação estará perdida se for manchada com esse tipo de distorção sob qualquer forma. E Então, parece que essa coisa do sofrimento, inclusive de Jesus, virou uma crença profundamente arraigada na arraigada mente. em todo mundo, né? Por Tanto é que as exemplo, pessoas eu fazem tenho uma penitência. família, Tudo é sacrifício para nós. eu tenho uma família descendente de espanhóis, né? Uhum. E, por exemplo, minha avó era muito assim religiosa, né? Só se vestia de preto, viu? Eu sei como é. Só se vestia de preto e aquela meia longa aqui até o joelho. Aqui na Bahia, um calor danado. Mas ela via assim uma pessoa necessitada. E a gente vê rua, ela dizia, aquilo é um Cristo, mas não um Cristo como a gente diz, que ele é salvo. Ela dizia, é um Cristo, aquilo é um sofredor. Um condenado. É um Cristo no sentido de sofredor. Cristo exato. também equivocada a visão de Cristo aí, né? O que é o Cristo? É como se fosse aquele sacrificado, né? O Cristo é um sacrificado, mais ou menos isso aí. São as várias distorções que existem na nossa mente a respeito, né, do que é real. Você vê que na última frase ele fala assim, a lição totalmente benigna que a expiação ensina, que é a ressurreição, que é o desfazer do medo, está perdida se for manchada com esse tipo de distorção sob qualquer forma. Ou seja, se a gente ainda acredita, né, que o sacrifício ele é necessário, a expiação está perdida para a gente. Se a gente ainda acredita que a gente precisa sofrer ou pagar alguma coisa, ou alguém precisa, que é o que o mundo faz, né? Pensa, a lição da expiação ainda está perdida para nós. E a gente vai estar desviado da meta do Espírito Santo. Que é o que todos estão até um certo ponto, né? Completamente adormecidos na ilusão. Jesus fala numa lição, né? Deus não me condenou, eu também não me condeno. Isso para mim me dá um alívio tão grande. Deus não me condenou. Não me condenou, você não me condenou. Por que eu vou me condenar, né? Quando a culpa começa a querer dar uma pontadinha, começa a querer entrar, tipo, por que eu não fiz aquilo? Por que eu fiz aquilo? Porque quando começa essa historinha, né? Se a gente lembrar, Deus não me condenou, eu também não vou me condenar. E a gente precisa realmente ser firme, né, com a gente mesmo. Sim. Então, vamos lá para o parágrafo 3. Vamos. Você vê isso, e isso pode ser acontecer em toda a sua experiência. Toda. Porque a mente é negativa, ela é cronicamente negativa, ela lhe pune o dia todo, e você tem que estar esperto. A mente equivocada, sim. Deus não me condenou, porque eu vou me condenar.
Você fala a mente como a equivocada, a que Claro. E a pensa mente com ego. verdadeira E vamos lembrar que o Espírito Santo, ele está sempre a favor do nosso espírito, porque nós somos espírito. Então, na nossa mente, o Espírito Santo está sempre a favor do nosso espírito. É por isso que a salvação é possível, é por isso que Jesus já fez acontecer, né? Na parte 2 do livro de exercícios, que tem aqueles temas, né? E tem um que é muito interessante, é bem tipo o tema dos Advaitas, né? É o que sou eu. É o que sou eu. Então, Eu sou você esse. se aprofundando nisso, vai aparecendo toda essa relação da mente separada com a mente una, com a unidade, né? E vai havendo esse contraste, você vai se aprofundando, E, como diz essas últimas lições, né? Que somos um com Deus. Um só com Deus. O termo que a gente está estudando agora é o que é o corpo, né? Acho que é esse, o que é o corpo. Gente, então vamos lá. Vamos para o 4, 3. Parágrafo 3. A declaração, entre aspas, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, é uma percepção equivocada através da qual a pessoa atribui seu próprio passado mal, entre aspas, a Deus. O passado mal, entre aspas, nada tem a ver com Deus. Ele não o criou e não o mantém. Deus não acredita em retribuir o mal com o mal. A sua meta, né, a meta do Pai, não cria desse modo. Não, a sua mente. Pois é, a sua mente, desculpa, gente. Desculpa. A sua mente, ou seja, a mente do Pai, não cria desse modo. Não. Ele não guarda teus feitos maus, entre aspas, contra ti. É provável que os guardasse contra mim? Jesus perguntando. Certifica-te de que reconheces como essa suposição é completamente impossível e como surge inteiramente da projeção. Esse tipo de erro é responsável por um batalhão de erros relacionados a isso, incluindo a crença em que Deus rejeitou Adão e o forçou a deixar o jardim do Éden. É também por isso que, de tempos em tempos, podes acreditar que eu, né, Jesus falando, estou te dirigindo equivocadamente. Tenho feito todo o esforço para usar palavras que quase não têm possibilidade de serem distorcidas, mas é sempre possível distorcer símbolos se tu o desejas. Parágrafo 2. Parágrafo 4. O sacrifício... deixa eu botar aqui, gente. Parágrafo 4. O sacrifício é uma noção totalmente desconhecida para Deus. Ele só surge do medo, e pessoas assustadas podem ser perversas. O sacrifício, sob qualquer forma, é uma violação da minha injunção, né, de Jesus, segundo a qual deveria ser misericordioso, até mesmo como o teu Pai no céu é misericordioso. Tem sido difícil para muitos cristãos reconhecer que isso se aplica a eles próprios. Bons professores nunca aterrorizam seus alunos. Aterrorizar é atacar. E isso resulta na rejeição do que o professor oferece. O resultado é o fracasso do aprendizado. O ataque nunca se justifica, né? Aí essa passagem aqui do parágrafo 3, né, que ele fala do Adão, de que a crença que Deus rejeitou Adão e forçou a deixar o jardim do Éden, isso me lembra um vitral da igreja de Afonso Cláudio, que a igreja tem vitrais lindos, né, mas equivocados, né? E nesse vitral é a figura de Deus, de barba branca, né, aquela imagem bem clichê que a gente tem de Deus, né? Ele de barba branca, naquela posição de mandando o Adão vazar do paraíso, né? E o Adão e a Eva envergonhados, né, com tanga e com as roupinhas encobrindo as partes e saindo, né, todo amedrontado, né? E Deus, aquela fera lá, assim, sabe? Punitivo realmente. Saia daqui. Tipo isso na igreja católica. Na igreja, Falo, gente, meu Deus.
Então, mas isso É uma daí doideira. Então está é o lá como ego, né? É vitral. o Então as pessoas ego. só confirma essa história absurda, né, de Deus punitivo, do Deus vingador. Ó, Os ídolos cristãos, né, são uma loucura, como são hiper tá valorizados no caindo, não sei por que sentido tá caindo aqui. punitivo, né? Sim. A menina, eu eu estava uns 30 dias num evento de meditação, eu já estava lá há uns 30 dias, né? Em Roma, num evento de meditação. E eu ligava para cá e minha mãe me cobrava de eu ir ver o Papa. E eu cheguei assim uns 15 dias antes do evento para fazer serviço, né? Então, todo dia eu pegava um micro-ônibus, ia no aeroporto, era um evento internacional, eu ia buscar sul-americanos que estavam chegando no aeroporto para levar para o hotel. E eu nunca tinha tempo de ir no Vaticano, nem eu estava nem aí. Quando acabou o evento, e aí fui, menina, eu fiquei chocado, eu achei tudo tão arrogante, Não tão é? assim babilônico, demonstrando uma coisa que não tem nada a ver. O que é que esse povo quer mostrar com essa grandiosidade toda? Loucura. O que me chamou a atenção, a única coisa que me chamou a atenção foi a imagem, foi a do Espírito Santo, né, no fundo, assim, na igreja, né? Isso foi a única coisa que me chamou a atenção e que realmente, Não, tem coisas porque bonitas, sim. não, tem coisas lindas, mas assim, tinha muito sacrifício, né? É muito lindo, mas tem muita imagem de sacrifício, né? Muita É, dor, muita imagem Muita de dor. dor, e enquanto as pessoas ficavam assim, o que me chamou foi no finalzinho, assim, da igreja, e eu vi aquele Espírito Santo grande, foi a única coisa que me deu emoção, vamos dizer assim. A beleza da arte, sim, tudo bem, é linda, mas é muita, como a Ana falou, dor, né? Mas é bem coisa essa de ideia da sacrifício, salvação pelo como se sacrifício. alguma coisa muito grande tivesse lhe É, dizendo assim, ou você está comigo ou não está. Os mártires foram segurando sacrificados, santos são Jesus, mártires, né, que passaram por sacrifícios. Então, é quando eu como vi se o Jesus sacrifício assim, salvasse, deitado, né? é uma coisa, para mim, eu, na hora, eu nem, É também, assim, a né, representação, é lógico que eles tiveram vidas, vários santos tiveram vidas de dedicação, né, aos irmãos, mas o que a igreja representa ali deles é a cena do sacrifício deles, né, da tortura ou de uma morte sim, violenta. Então, isso que eles exato, trazem como representação daquele E, espírito que e espalhou bondade pelo mundo, né? para afirmar o medo, né, e você ainda, sente que Exatamente. Jesus não tem nada a ver com nada a ver com aquilo. isso. Aquilo Não, foi coisa dos evangelistas, né? Dos evangelhos, dos papas. Mas, e assim, pelo que falaram, parece que todos os papas estão enterrados lá embaixo, sei lá o quê. Eu falei, nossa, o negócio é muito, né? E aí essa idealização, né, esse uso de Jesus crucificado, né, as igrejas elas têm sempre Jesus crucificado. É isso, né? Tudo mantendo essa crença de que a salvação é pela dor, né, de que ele se sacrificou para nos salvar. É sempre a reprodução da mesma ideia, né? Assim, milenarmente a reprodução da mesma ideia. Mas ele não se sacrificou, ele fala que não, Não, é justamente para a gente não ele interpretar o escolheu a sacrifício, crucificação como ensinamento, que ele queria, na verdade, mostrar que oferecer a ele não era um ressurreição. corpo. A mensagem Exato. dele é de ressurreição e não de dor. A dizem mensagem dele é que de os renascimento do Filho católicos de Deus, de renascimento do Cristo, e não de dor. Isso mesmo. Essa é a mensagem que ele quis transmitir. diz que os católicos usavam até instrumentos de tortura, né? Para se Ah, e teve um auto-torturar. filme mostrando, né, autoflagelo, tudo.
Ah, sim, Olha, são vários, não só os católicos, né, tem vários caminhos espirituais que usam, né, a dor como forma de purificação, né, E de transcendente. se imolar, imolação como forma de purificação da alma, do espírito. eu achei assim, Roma é muito lindo, mas tem muita dor, muito sacrifício nela toda. O Colosseu que eles falam, o Coliseu, nossa, aquilo é horrível, né? Não sei como as pessoas veneram. Era sacrifício puro lá Eu dentro, né? passava todo dia na frente do Coliseu também, Você gostava? Você se sentia bem com aquilo? Eu não aquilo me é senti horroroso. Eu bem. passava porque era caminho do aeroporto. Não, gente, mas Nossa, ali também, na verdade, são marcas de coisas que aconteceram, aqueles são só símbolos sim, de coisas que aconteceram. Só isso, nada além disso. nada além disso, Mas aqui ele tremendo. fala aqui, que fala Só em sacrifício, né? Policial, e fala aqui no parágrafo 4, sacrifício é uma noção totalmente desconhecida para Deus. Para Deus não Só existe. surge do medo. Então, é o medo que traz a ideia de sacrifício. E pessoas assustadas podem ser perversas. É igual matar cristão no Coliseu. Né? Aquilo ali são pessoas assustadas, amedrontadas, que É isso condenaram mesmo. cristãos a morrer torturados, né? Ou comidos por leões ali como espetáculo para a multidão. Que é a coisa mais perversa do que isso. Isso aí vem da ideia de sacrifício, que é um efeito do medo, né? Que, por sua vez, é um efeito da crença da separação, que a gente precisa desfazer para que todo esse edifício de dor, né, de sofrimento e de distorção, de visão distorcida, possa ser dissipado junto com isso. Eu fico imaginando Jesus nesse ambiente, né? A gente, nesse ambiente moderno, que 2000 e tantos anos depois, já não é mole, né? Aceitável, mas. É. E aí, o que ele vem falando aqui no parágrafo. Só um pouquinho, Ana, desculpa. Queria falar. Então, mas é por isso que Jesus, ele fala para a gente prestar atenção na luz, né? E é por isso que ele traz essas lições, que é para a gente ir vendo uma nova percepção. Porque na luz, no instante santo, não existe isso. É aí que a gente realmente vê e comprova e lembra que não existe, né? Por isso que ele fala, você ainda vai ter 1000 experiências de milagres e mais 1000. Vai ter instante santo, vai ter possibilidade de se aproximar cada vez mais da luz. Um minutinho que você se volte para dentro, para a luz, você desperta, acorda, ilumina 1000 mentes. Então, ele fica o tempo todo mostrando. A gente olha para o sacrifício, mas entrega para ele mostrar o que é verdadeiro. E nas experiências a gente vê que não existe nada disso. Por que tanto sacrifício se isso não é real? É essa que é a insanidade, né, Gustavo? A gente vai vendo que foi tudo inventado, é tudo invenção. Esse mundo é muito mais psicológico do que palpável, Completamente, né? completamente, completamente. Então, porque é psicológico, você vê, ele começa a dissolver no instante santo, né? No instante Você santo, vê que no instante santo, entre um pensamento e outro, a luz. a luz. E ele E é fala. por aí o caminho. E o Aí chamado mesmo. de Jesus é para que a gente seja misericordioso, ele fala, aqui no parágrafo 4, né? O sacrifício, sob qualquer forma, é uma violação da minha injunção, segundo a qual deveria ser misericordioso, como teu pai é misericordioso. O teu pai no céu é misericordioso. Então, ao invés de você se identificar com o sacrifício, né, com a dor, que no final pode ser perverso, que você olhe para a misericórdia, né? Se veja como misericordioso, como seu Pai no céu é misericordioso. Tenha misericórdia. E essa misericórdia de Deus é alegria, é luz. É Não, compaixão, é compaixão que porque ele Deus fala, não vê né? o sofrimento. Deus não vê sofrimento. Deus não vê. Não É, vê. Isso é o ego. Só o ego. Para Deus não existe. Ele é, fala: minhas crianças dormiram. Ele fala: estão dormindo apenas. Ele não está vendo o sacrifício. A gente não, só não está acordado
para estar brincando no reino. Deus não olha isso, por isso que o ego pede alguma coisa e Deus fica em silêncio. E aí ele fala que tem sido mesmo. difícil para muitos cristãos reconhecer que isso se aplica, que a misericórdia, né, se aplica a eles próprios, ser misericordioso se aplica a eles próprios. Muitos cristãos têm dificuldade de entender isso, né, que não aceitam, né? Não aceitam ser misericordioso. Como assim? Como não sacrifício? Né? E aí, olhando aqui o que é misericórdia, etimologicamente, vem de miserere, que é ter compaixão com o coração. Então, a misericórdia é um ato é uma expressão de amor, no final das contas, né? Do coração. Não é do coração. Do coração, exatamente. Do coração. Não é da mente separada, entendeu? Do coração. É outro ambiente. Sim. Podemos ir adiante, gente? A lição de hoje fala isso, sobre o coração. Não, pera um pouquinho único, só, Ana. Ana, pera um pouquinho. Você está no quarto. Eu estava vendo aí. Bons professores nunca aterrorizam seus alunos. Aterrorizar é atacar. Então, que a gente lembre que atacar, de qualquer forma, é um terrorismo. E isso resulta na rejeição do que o professor oferece. Então, se a gente quer ter paz, a gente tem que ensinar a paz. A gente não pode atacar um outro irmão julgando, porque senão a gente está aterrorizando e vai fazer com que o irmão rejeite a paz, porque Jesus vem trazendo através de cada um de nós a lembrança da paz. Quando a gente esquece que está a serviço do Espírito Santo, está para ele, quando a gente esquece, a gente se deixa atacar de alguma forma. E aí, a mensagem que Jesus tem para dar através de cada um de nós, o que os outros têm para nos ensinar, fica perdido, porque a gente acaba tendo a sensação de rejeição. Não, eu não quero isso para mim. E a gente acaba, mais uma vez, não vendo e não lembrando da luz. E Jesus tenta com os milagres, e vai de novo, Para que os milagres ocorram, para que a gente seja útil ao Espírito Santo, a Jesus, a gente tem que deixar a mente aberta, né? Livre para Ele, para deixar que Ele faça. Sem a gente interromper isso que Jesus está fazendo através de nós. E quando a gente julga, a gente interrompe, né? A gente tem que estar esperto para isso, né? Porque a mente cria imagem. A mente cria imagem. Se você está pensando com a mente errada, com a mente separada, ela cria imagem de separação que você chama de mundo. Mas não é mundo, você está criando aquilo, é tudo psicológico. E se você está na mente certa, né? E você está aberto ao Espírito único e santo, começam a aparecer imagens, o mundo real, né? Começa a aparecer os milagres, né? Ainda é um sonho o mundo real, mas as imagens são outras. Você vê o Cristo só expressões em todas de amor. as coisas, né? É como se você visse o subjetivo das coisas, né? Mas e aí cura muito rápido, porque ele fala, o mundo real só dura um instante. O mundo real é rápido. Por quê? Porque o mundo real não tem dor, não tem sofrimento, não tem medo. Só vai ter a cura, ou seja, já tem a cura, tem o amor. Então, o que acontece? Quem precisa mais? Quem precisa mais, se já vê isso? Por isso que ele fala, esse mundo real, ele é um instante, né, na mente da gente. Porque aí, a hora que a gente aceita realmente que seja assim, a hora que a gente aceita que seja assim, aí Deus fala, vem para casa, filho, já chega. E aí, lembrando a terceira lição do Espírito Santo, né? Ser vigilante somente para com Deus o seu reino. E se a gente estiver na mente distraída, se a gente estiver com a mente solta, a gente vai resvalar para o ego. A gente vai julgar, querendo ou não, você vai acabar julgando. Sua mente está ali sem direção. Vai sair então, da paz. Ser vigilante da sua mente, porque aí você vai
controlar os seus pensamentos. E aí você vai poder ser útil ao Espírito Santo. Que uma mente desordenada, né, uma mente igual um macaco louco, né, ela vai ser útil ao ego, como a gente é o dia todo ao ego, né? Então, ser vigilante, para que você seja útil ao Espírito Santo. É uma mente barulhenta, né? E a gente é viciado nisso também, e a gente tem que perdoar, porque ninguém nos ensinou nada diferente. Nós só tivemos educadores. Olha que legal, nunca pensei nisso. Né? Educadores. Ninguém nunca lhe ensinou. Alguém lhe ensinou o que é agora? Existe isso? De que entre um pensamento e outro tem um agora, que é o eterno? Ninguém ensinou isso. Ninguém estava acordado para isso, pouca gente estava acordado para isso, né? Agora tem mais gente acordada. Muito pelo contrário, a gente só nos ensinaram ataque, consiga, ataque, tome. Você sabe que a minha mãe, desde que eu era bem novinha, ela já me ensinava a perdoar, a lembrar disso. Ela vinha ensinando. Uma bênção que eu ganhei da minha mãe. Menina, é isso mesmo. A mamãe ela era devota de São Francisco de Assis. Eu acho tão lindo quando eu lembro disso. Até que eu tenho uma irmã, a última irmã, seria Francisco de Assis se fosse homem, seria Clara se fosse mulher, Clara de Assis. Tão lindo, né? Ser devota de São Francisco. Muito. Gente, vamos para o parágrafo 5, então. Vamos lá. Referiram-se corretamente a mim, aí Jesus falando, tá? Referiram-se corretamente a mim como, entre aspas, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas aqueles que representam o Cordeiro manchado de sangue não compreendem o significado do símbolo. Corretamente compreendido, é um símbolo muito simples que fala da minha inocência. O leão e o cordeiro deitados lado a lado simbolizam que a força e a inocência não estão em conflito, mas naturalmente vivem em paz. Entre aspas, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É outra maneira de dizer a mesma coisa. Uma mente pura conhece a verdade, e essa é a sua força. Ela não confunde destruição com inocência, porque associa inocência com força e não com fraqueza. Parágrafo 6. A inocência é incapaz de sacrificar qualquer coisa, porque a mente inocente tem tudo e só se esforça para proteger a sua integridade. Ela não pode projetar, só pode honrar as outras mentes, porque a honra é o cumprimento natural dos verdadeiramente amados para outros que são como eles. O Cordeiro, entre aspas, tira os pecados do mundo, no sentido de que o estado de inocência ou de graça é aquele do qual o significado da expiação está perfeitamente evidente. A expiação é inteiramente sem ambiguidades. É perfeitamente clara porque existe na luz. Só as tentativas de amortalhá-la na escuridão têm feito com que ela seja inacessível àqueles que não escolhem ver. A expiação é inacessível àqueles que não escolhem ver, escolhem ficar na sombra. Né? Mas todos um dia vamos ter que ver, né? Jesus fala aqui no curso, tem um limite para a dor. É que vai demorar, né? Ele fala assim, demorou. Isso já aconteceu, todos nós já vimos, né? Na verdade, tudo isso já aconteceu. Assim, o Filho de Deus já acordou. Nós é que estamos aqui adormecidos no sonho, né? Na alucinação, mas isso tudo já passou. Déjà vu. Estamos voltando, né? Para uma coisa que a gente nem saiu. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas aqueles que representam o cordeiro manchado de sangue, né, que acredita no sacrifício, né, do cordeiro, não compreende o significado do símbolo. De que cordeiro significa pureza, né? Significa inocência.
E inocência é força, como ele fala aqui embaixo, né? Uma mente pura conhece a verdade, e essa é a sua força. A verdade é a força, né, da mente pura. A inocência é a força, porque a verdade é a inocência. A inocência é a verdade, né, de Deus. Ele, quando fala bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, tem a ver com não julgar, né? Não julga, né? Só lembra que todo irmão é o filho de Deus, não julga. Então, vai ver Deus, quer dizer, vai lembrar de Deus. Mas todos nós vamos lembrar, só que vai demorar, né? Jesus não falou? Se levou milhões de anos para a gente acreditar no mundo e fazer com que ele parecesse que é totalmente real, né? O Belisca. demorar é uma escolha nossa, né? Porque a gente pode escolher ganhar tempo, como Jesus propõe aqui no livro, né? Esse livro, inclusive, Então, é vem para isso nos que ele ensinar a fala. ganhar tempo. Ele falou, vai demorar mesmo tempo para desfazer a crença no mundo ou mais, a menos que a gente Que ganhe você tempo com os milagres, faça né? a escolha certa, né? Com o Exatamente. perdão. Se a gente acreditasse no tempo, a gente está 40 bilhões de anos procurando. E é o tempo que parece. É do Big Bang para cá a gente não fez outra coisa. Só que, por Eu outro já acabei lado, meu tempo. a expiação vem e diz, nada aconteceu. Não. Quer dizer, ela está dizendo que também o tempo não existe. Não, esse tempo não. Esse tempo linear não existe. E aí ele vem falando aqui no 6, né? A mente inocente tem tudo e só se esforça para proteger a sua integridade. Então, é o mundo real, né? É a mente de Deus, né? A mente inocente é a mente de Deus. É a mente do Filho de Deus, né? Que tem tudo que é completo e íntegro. E aí ela só procura proteger a sua integridade, só isso. Né? Nada mais, nada afeta a inocência. Ela é o próprio Deus. Essa integridade da mente é a integridade da crença de que somos o Filho de Deus. Somos o Filho de Deus, exatamente. Integralmente, ponto. Só há a unidade. Isso aí é ela não pode, integridade. a mente inocente, que é que não julga, não pode projetar. Então, quando a gente entra nessa inocência, né, de acreditar só no Pai, que somos o Filho de Deus, todos são, nós paramos de projetar a nossa culpa aqui para fora. Porque a mente inocente nem sabe o que é Acaba. projeção, né? Ela não tem essa experiência da projeção, né? Então, quando a gente entra na mente inocente, a projeção acaba. E é isso que o ego mais tem medo, que essa parte na nossa mente equivocada, que a projeção acabe. É isso mesmo. Porque, né? Meus pensamentos são imagens que eu fiz. Vai acabar essas imagens, né? E é disso. Aí está o milagre, né? E aí no 6 ele continua, o cordeiro tira os pecados do mundo, no sentido de que o estado de inocência ou de graça é aquele no qual o significado da expiação está perfeitamente evidente. Então, quando a pessoa está no estado de graça, é porque ela está na realização plena do significado da expiação, porque a expiação é amor no final das contas, né? E esse estado de graça é para todos nós, a qualquer momento, que a gente se identifique só com o Pai só e não com o ego. É o estado natural do Filho de Deus, né? O estado de estado graça. natural do Filho de Deus é estado de graça. É isso aí. É a gente reconhecer que nós ainda somos como Deus os criou, que nós somos puro amor, somente amor. A gente aqui no mundo, enquanto não reconhece isso, está sem graça. Fica sem graça. A gente está sem graça. Está tão sem graça. E tudo é pago, tudo tem um custo. Nada Sacrifício. É de graça. Sacrifício. Nada de graça. Então. Quando ele deu tudo. Ele deu tudo. Jesus fala aqui, Deus deu tudo. Filho. O amor de Deus é o meu sustento. Aí o ego fala, quero ver se é. Aí ele fala, a expiação é inteiramente sem ambiguidades. É perfeitamente clara porque existe na luz. Então, ela... Não há dúvida, a expiação é algo assim, que você não tem dúvida a respeito, né? Porque ela é a luz, ela é a própria luz, não tem outra coisa que possa confundir, que possa gerar algum tipo de dúvida.
a expiação é completamente clara, né? Porque ela é de Deus, ela é além da percepção, né? Que a expiação está em outro nível, não está no nível da percepção mais. Ela foi então acionada. Deus, ali é Deus atuando. Não tinha necessidade da expiação, não tem necessidade da expiação no reino. Ela foi acionada, né? Como a gente falou no começo. Ela estava em potencial, a expiação, e acabou tendo que o Espírito Santo, né? Que Jesus fala, eu estou a cargo da expiação. Acabou que ele, a manifestação do Espírito Santo, o Pai acabou tendo que usar a expiação, né? E Jesus vem ensinando a gente. Não precisava. Se a gente não tivesse acreditado em outro poder... Se a gente tivesse rido da ideia louca, a gente não estaria aqui. De que poderia ter outro Deus, senão o nosso Pai. Mas agora a gente já fez, também não vamos nos culpar, porque só vai dar valor a isso, né? Então a gente sabe que isso não é real e está deixando Jesus. Sabe não, a gente está estudando que não é real, mas aos poucos vai caindo a ficha de que não é real. A gente vai reconhecendo isso, né? E ele fala aqui, só as tentativas de amortalhar a expiação, ou seja, associando a expiação com punição, né, com castigo, amortalhá-la na escuridão, tem feito com que ela seja inacessível àqueles que não escolhem ver. Então, quando a gente confunde expiação com punição ou com castigo, a gente se mantém na escuridão e a expiação fica inacessível para a gente. Porque a gente escolheu não ver, né, não ver a verdade. Nós escolhemos ficar na escuridão, quando a gente associa expiação com punição, com sofrimento, com castigo. Ou seja, salvação pela dor. Se a gente acredita na salvação pela dor, a gente acaba ficando na sombra, porque a gente escolheu não ver a verdade. Mas é temporário, eu gosto que a gente lembre disso, porque todos já a gente pode escolher outra vez. A gente escolheu equivocadamente, pode escolher outra vez. Se não escolher, vai na leva dos que estão levando a gente junto no meio da boiada. Alguém entendeu? vai te carregar. Isso não é para sempre, porque dá a sensação de que falhou, né? E agora não tem mais remédio, que é o que a gente acreditava antes de conhecer o curso. Não tem mais remédio. Agora eu falhei. Aqui confinados nesse mundo de horror, mas não. Vou para o inferno. Não, gente, o inferno é aqui quando a gente acredita. Aqui já quando a gente acredita, né, de que está aqui para sofrer. Bom, então vamos lá no 7, que ele vai falar que a expiação em si não irradia nada além da verdade. Então, ele abre assim, falando 7, a expiação em si não irradia nada além da verdade. Ela, portanto, é o epítome de tudo que é incapaz de causar dano, e dela apenas bênção se irradia. Não poderia fazer isso se surgisse de qualquer coisa que não fosse a perfeita inocência. A inocência é sabedoria porque ele não está ciente do mal, e o mal não existe. Todavia, está perfeitamente ciente de tudo que é verdadeiro. A ressurreição demonstrou que nada pode destruir a verdade. O bem pode resistir a qualquer forma de mal, assim como a luz abole as formas da escuridão. Isso é importante, né? A gente se ligar nisso. A luz abole qualquer forma da escuridão. A expiação é, portanto, a lição perfeita. É a demonstração final de que todas as outras lições... Aí Jesus falando, né? É a demonstração final de que todas as outras lições que eu ensinei são verdadeiras. Se podes aceitar essa única generalização agora, não haverá nenhuma necessidade de aprenderes com muitas lições menores. Tu és liberado de todos os erros se acreditas nisso. Por isso que ele fala, a minha única, para a gente falar, minha única função é aceitar a expiação para mim mesmo. Porque se a gente aceitar a expiação, que é o desfazer da culpa, do medo, se a gente aceitar, ele fala, não precisa de mais lições, já acabou. E encurta o tempo, acabou. Não precisa, eu aceito a expiação para mim mesmo, pronto. Mas aceito mesmo, entrego para Jesus tudo. Verdadeiramente. Mesmo, né? internamente. É se entregar completamente à expiação. Nem precisa de sacrifício para isso. E não precisa a gente se torturar para chegar a isso, de sacrifício. Já aconteceu de ter alunos que ficavam
assim, meio deprimidos, mas eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo. Na verdade, é um Então, caminho de glória, né? E não de é um dor. caminho de glória, é gentil, Jesus está ensinando aos poucos, então a gente tem que ter essa paciência com a gente mesmo, porque senão vai haver resistência, né? Não adianta falar, eu vou sentar aqui e vou aceitar a expiação, acabou. Talvez tenha acontecido algumas pessoas, alguns irmãos que conseguiram, né? Mas a maioria da maioria da maioria vai aos pouquinhos, né? As lições da salvação são gentis, pelo menos aqui, com Jesus são. Elas acontecem por instantinhos santos, instantinhos. É isso mesmo, instantinhos, é isso mesmo. Que às vezes a gente não valoriza, né, Gustavo? Ah, foi só. Eles vão se somando, né, até virar um Nunca ninguém momento. ensinou isso a gente, Jane. Nunca. Não, é verdade. Gente, mas é lindo, né? O que ele fala aqui, a expiação é a síntese de tudo que é incapaz de causar dano, e dela apemas bênção se irradia. É isso que a gente tinha que aprender na escola. É muito quando vai para a glorioso, escola. né? Não precisava aprender a dividir, diminuir. Então, não precisava nada disso, não precisava disso. E a expiação, ela surge da perfeita inocência. Olha só, gente, imagina, ela surge da perfeita inocência. Mas nós somos E a as inocência crianças, é de sabedoria. Deus. Porque Nós não está somos, só ciente não do mal, e o mal lembramos. não existe. A gente esqueceu que é A gente inocente, que é pura acha, olha, inocência. a gente ainda acha que precisa fazer algo para merecer isso. A gente está lendo aqui, mas no fundo tem aquela ideia, precisa fazer algo para merecer isso. Não precisa fazer nada, né? Nós já somos as crianças de E a Deus. ideia de merecimento é do ego, né? Porque Deus não tem esse negócio de Isso. merecimento. A lição Deus do ego merece é a tudo, seguinte: porque ele é tudo. aprenda a ser o que você não é. Aprenda que você não é. É isso. E Jesus vem dizendo, não precisa sacrifício. É o que ele está falando aqui. Não precisa sacrifício, não precisa crucificação, para lembrar do Filho de Deus que somos, né? As crianças de Deus. Não precisa. É só perdoar, perdoar, perdoar. Eu acho que é mais do E que isso. ficar em presença. Eu acho que é confiar que Jesus está fazendo, o Espírito Santo está fazendo, porque a gente nem sabe perdoar. A gente Sim, esqueceu. Ele nos orienta no perdão. O perdão é o caminho da expiação. Eu vou perdoar uma coisa errada, mas não tem coisa errada para perdoar. É aí que está. Não, eu vou perdoar. Mas enquanto você acreditar que tem, você precisa praticar o perdão. Porque o perdão é um instrumento da expiação. Sim, Esse livro aqui, na verdade, é um livro sobre o perdão. Nos ajudar a desfazer o equívoco na nossa mente. No fim da lição do perdão, Jesus diz: perdoe pelo que eles não fizeram. Sim. E na primeira vez que eu li isso, deu trabalho entender. Você viu que Jesus falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não sabe. Não sabe, porque nada disso estava acontecendo. A gente não sabe perdoar de não aconteceu nada. Quando a gente lembra que o que a gente está achando que era um equívoco, que tinha que perdoar, não é real, que só existe verdadeiramente o amor, aí sim, aí aquilo foi desfeito. Mas como a gente dificilmente consegue fazer isso sem a interferência do ego, porque ele é muito rápido e vai tentar algum pensamento de mas, porém, ele fez isso. Então a gente entrega para o Espírito Santo e larga a mão do resultado. Larga a mão do resultado. Só entrega. Tem uma lição que fala, o perdão é a minha função como a luz no mundo. Luz do mundo. Então, é isso, né? É a minha função aqui. Para que eu possa escapar do mundo que vejo. É através do perdão que eu vou escapar do mundo que vejo. E não julgar já é perdoar. Se eu não julgo, já é perdoar. Amar já é perdoar. Desde que você amar... se una, você está em perdão. Porque perdão é o desfazer da crença da separação. O perdão ele é um instrumento que ajuda a desfazer a crença da separação. Então, se você está em amor, em unidade consciente com o seu irmão, você já está em perdão.
Você lembra do Love Story, aquele filme Love Story? É da nossa geração, não é da geração dos mais jovenzinhos. Do filme Love Story, né? Que é casalzinho e tal, que ela teve câncer, não sei o quê. E acho que vocês devem lembrar. Teve uma frase que me chamou muita atenção, que era: amar é jamais ter que pedir perdão. Aquela frase, eu era menina, eu tinha o quê? Uns 15 anos, aquilo ficava na minha mente, como assim? Amar é jamais ter que pedir perdão. Achei bonito, porque ele se amava, mas não entendia. Agora dá para entender, né? Mas acho que ele Se você ama verdadeiramente, você não tem motivo para pedir perdão, é até porque não jamais existe ter. erro, né? Se você ama verdadeiramente, não há erro. Não há Ficou, julgamento, não há ficou equívoco bem na sua mente. gravado, ficou muito gravado isso, né? Que era uma história bonita. Acho que vocês viram o O pior é filmezinho. que os separados exigem que você peça perdão. O ego quer, né? Porque ele quer Né? fazer você reconhecer que errou, né? E que você, Que você reconhece. ou que o outro errou e que você pode ser legal e perdoar ele, né? O ego se sente ultrajado se ele Olha não o tiver tipo de atenção. educação, né, que a gente recebeu. Que absurdo. Gente, eu vou ler o parágrafo 8 porque a gente já está quase na nossa hora, né? Então vamos lá. Parágrafo Jesus 8. fala: eu estou a cargo do tempo e do espaço. Então vamos pôr na mão dele. Estão sob o controle dele, ó. Não é por Ah, nada é. não, mas o tempo e o espaço estão sob o meu controle. De Jesus, de De Jesus. Jesus, Ele diz: apresente milagre que eu arrumo tempo e espaço para que eles É isso aí. aconteçam. isso Ó, aí. Eu acho gente, lindo. essa turma aqui tá boa. Um complementou o outro aqui nesse pensamento. Ficou bom, hein? Pergunta para mim, né? Ele fala, pergunta para mim. É. Então vamos lá. A inocência de Deus é o verdadeiro estado da mente de seu filho. Nesse estado, a tua mente conhece a Deus, pois Deus não é simbólico, ele é fato. Conhecendo seu filho tal como ele é, reconheces, né, conhecendo o filho de Deus tal como ele é, reconheces que a expiação, não o sacrifício, é a única dádiva apropriada para o altar de Deus, onde nada, exceto a perfeição, deve estar. A compreensão do inocente é a verdade. É por isso que os seus altares são verdadeiramente radiantes. Todo A mundo até inocência de Deus é o calou. verdadeiro estado da mente do seu filho. Então, o seu filho, o estado da mente do seu filho é de inocência, né, que vem do Pai. E é nesse estado de inocência que a gente conhece Deus. É no Você vê que estado de inocência. ele coloca fato com letra maiúscula. É Ele porque quer Deus não é dizer, símbolo, né? Porque o símbolo é do ego. esse fato é que seria real. O Deus é real. sistema do ego ele é Eu adoro simbólico, essa e o símbolo frase. não é nada, o símbolo é ilusão. Deus é fato, É, Deus é real. Deus não é nem fé, Deus é fato. Deus Não é. fiquem Deus é. viajando, não. Deus é fato. Essa semana eu estava vendo o filme do início, né, Pesadelo. do Curso em Milagres, que tem os quatro, né, que tem a Helen. É tão bonito, é, eu gosto de ver aquele filme sempre, eu acho tão lindo é. aquele filme. O que Quando é, ela sonha viu? que ela entra naquela caverna e que pega o É, pergaminho e abre, e que está lá escrito, Deus é. Gente, Deus eu é. acho tão lindo aquilo tudo, meu Deus. Aliás, Gente, Deus é o único fato, né? Como é santo tudo isso, né, gente? E aí ele fala, conhecendo o seu filho, né, o filho de Deus, tal como ele é, reconheces que a expiação e não o sacrifício é a única dádiva apropriada para o altar de Deus. Então, como você colocar um sacrifício na inocência, né? Como você colocar o sacrifício na inocência? Você só pode colocar a expiação na inocência desse sacrifício altar. não é uma dádiva para o É, nosso Pai. de jeito nenhum. Só a perfeição pode estar no altar de Deus, e só a inocência é a perfeição. A lição de hoje fala do altar, né? Que nós somos o altar de Deus, né? Todos somos o altar de Deus. A nossa mente santa é o altar de Deus.
E não tem essa divisão, né? Eu acho que é uma coisa só. Quando ele fala Pai, Filho, Espírito Santo, é uma coisa só. Não, é uma coisa só, só que uma parte da mente, né, se equivocou. E dividiu. É aí que fez Mas na a hora que a bagunça. mente se lembrar que ela é uma mente una, ela vai se reconhecer como altar de Deus. É só se lembrar disso. A gente já se lembrou, né? Estamos aqui Não vai ainda. nem lembrar de Nós já nada, nos só vai estar lembramos. na luz, só vai curtir a luz, nem vai lembrar nada, né? Eu não sei como Jesus consegue. Você vê que ele fala, eu tento explicar com palavras que não consigam serem dúbias, né? Que deem confusão. Eu não sei como Jesus, só um ser de tanta luz, de tanto amor, para explicar com palavras sobre o reino de Deus, né? Porque no reino de Deus, como é que você vai explicar alguma coisa? Ele consegue, né? Talvez porque ele tenha sido incumbido da expiação, de desfazer o medo. Porque Não, nós da gente, é porque luz é não Jesus, conseguimos né? É falar, porque é é Jesus, é o puro Jesus. Espírito. É. Ele consegue qualquer coisa, né? Ele sabe Ele é qualquer coisa. onisciente, onipotente, é o leão e o cordeiro, que diz nesse parágrafo anterior. E com uma humildade que se coloca igual a nós, todos iguais. Ou seja, né, ele não separa, não julga. Onipotente e onisciente. Não tem como a gente questionar esse. A gente pode questionar a vida da gente, mas não o curso, né? Não tem como questionar. Ele é mesmo, por amor, né? Ele é um instrumento de amor. Totalmente. Olha, nós Gente, e assim terminamos nós terminamos o nosso essa encontro. sessão 1, né, desculpa, do capítulo A Márcia está 3. aparecendo aí. Oi, E Márcia. na próxima reunião nós vamos ver a sessão 2, que é Milagres como Com percepção percepção verdadeira. verdadeira. Então a gente aguarda todos, né, para estudarmos juntos essa Ô, sessão título bom 2. danado. Oh, eu também gostei dessa. Gente, eu vou interromper o compartilhamento de tela, Não, peraí, ok? deixa eu encerrar. Ah, tá bom. Ah, o compartilhamento de tela, desculpa, de Compartilhamento. tela. Desculpa, achei que ia desligar. Então eu vou Então, ó, interromper, tá bom? a Márcia tá deixando para a gente aqui, né, Márcia? Bem-amado Jesus, agradecemos a dedicação a nós e a toda a filiação, carregando-nos com o poder do amor e perdão, através de nossas mentes e corações, para que possamos abençoar e perdoar toda a vida que de qualquer forma entrar em contato conosco. Amém. Amém. Então, Gente, que bom que a gente conseguiu fazer a reunião, né? Graças boa a Deus. noite para todos. Obrigada. Até a próxima reunião. O problema é eu achar Marcinha, que sua mãe como se diz recupere A Márcia bem, vai tirar a Espírito Santo gravação. guiando. Márcia vai esse é o tirar a problema, eu não gravação? estou conseguindo. Tirar a gravação? Tirar a internet? Estou tentando. Será que eu Não, consigo? tá no tentando, celular. mas eu não consigo. É que agora eu estou no celular. Alguém? Será que eu posso tentar? Não, porque ela que abriu a sala, entendeu? Dificilmente aí. Também tem uma maneira, Márcia, desligando o celular. Você está sem som, você fechou o microfone. Eu saí antes e ficou gravando. Acho que se todo mundo sair, ele para. Não, mas se você desligar o celular, eu acho que para tudo, não? Não, porque eu Não, estava porque tá gravando no no notebook. Sim. Estamos condenados a ficar aqui. Estou brincando com a imagem enquanto isso. Gostei dessa.
Ó, tem negócio espacial aqui. Que louco. Gostei mais desse. Vira. Gente, a gente está tentando aqui interromper a gravação. Então, de qualquer maneira, obrigada Enquanto isso, eu estou brincando aqui. pela presença, né, por ver esse vídeo, e esperamos que ele seja verdadeiramente útil, né, ao plano de Deus, que através dele a gente possa ser verdadeiramente útil ao plano de Deus. Esse gostei, ó, cheio de florzinha da Eu achei primavera. bonito, primaveril. Esse é fofinho, né? Tá legal mesmo. Sabe Uma aonde que Faz mexe? assim, ó. Sai, varanda bonita, essa sai varanda todo mundo. Espera aí, gente, é a mas melhor falando, ó. da vida. Sai todo mundo. E se vocês querem continuar conversando, entra de novo. Isso que eu Vamos ver se pensei, funciona. de sair Não, todo eu mundo. vou sair, realmente vou sair. Márcia, boa sorte, tá? Ela já Um saiu. Tchau. abração em todos, hein? Abração, tchau, queridos.